Quais são os motivos de você estar aqui nessa noite? Qual foi a expectativa que você teve para chegar até aqui? Será que você chegou aqui por um acidente? Ou porque não tinha nada melhor para fazer? Ou será que não passamos de meros religiosos, que vamos à igreja no domingo, mas será que o Senhor te trouxe aqui por acaso? Eu sei que tem muitos aqui que têm um compromisso com o Senhor, que têm anseio pela palavra, que têm anseio pela casa do Senhor, mas precisamos entender qual é a maior motivação de estar nesse lugar. Precisamos entender como nós já estamos aprendendo, muitas vezes nós somos enganados pelas nossas motivações. E por isso, que isso é tão comum no meio da igreja, as pessoas se enganarem com as motivações. Havia um povo que estava no deserto, no Egito, e queria muito a liberdade. Era um povo que estava escravizado. Era o povo hebreu. O povo hebreu era escravizado, vivia de forma restrita, com um alimento de escravo, uma vida de escravo. E tudo que eles clamavam era para que o Senhor os livrasse da escravidão. E é bem verdade que o Senhor os livrou da escravidão. O Senhor levantou um homem, Moisés, e Moisés, com muito temor, ouviu ao Senhor e cumpriu o propósito dele. O propósito de Moisés era levar aquele povo a uma terra, a terra que manda leite e mel. Atravessar o rio, atravessar o mar vermelho. Esse foi o propósito do Senhor, que ele fosse atravessar o mar vermelho. E atravessar o mar vermelho era um obstáculo muito grande, mas que o Senhor fez. Porém, o que aconteceria depois disso seriam desafios muito maiores. Por isso que nós precisamos estar alinhados na nossa vocação, no nosso propósito, como foi ensinado mais cedo. Qual a sua vocação, qual o seu propósito? Porque muitas vezes nós vamos nos deparar em situações em que parece que seria mais fácil. É vendido para a igreja uma solução dos problemas. Muitos líderes religiosos vendem uma solução. Você não vai sofrer mais. Você vai viver uma vida agora que é só vitória. Tem até uma música que fala que é só vitória. Porém, nós sabemos que sair da escravidão e entrar para a liberdade é um custo. E geralmente esse custo ele não é um custo tão simples assim. Ao mesmo tempo que é de graça, custa tudo. Você tem um povo que de repente o Senhor resolve livrá-los do cativeiro. E qual foi o custo desse povo de ser livrado do cativeiro? Não teve custo, mas custou tudo. E é por isso que nós precisamos estar alinhados naquilo que é o nosso propósito, naquilo que é a nossa vocação e naquilo que é o nosso coração. E a motivação do coração muitas vezes nos leva para um lugar perigoso, um lugar de tormento, um lugar desértico, um lugar de poucas águas. E nós vamos observar que essa passagem lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 22, se você trouxe sua Bíblia, abra. Se você não trouxe, acompanha na tela. E a palavra diz assim, no 22: Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sul, durante 3 dias.
caminharam no deserto sem encontrar nada. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e esse lhe indicou um arbusto, e ele lançou na água, e essa se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Aleluia. Aleluia. Olha, nós estamos vendo aqui que essa galera sai do Egito, sai da escravidão, sai de um lugar restrito, um lugar onde a alimentação não era a mesma alimentação que os reis comiam, que os egípcios comiam. Era um lugar onde eles tinham que trabalhar muito, e cada vez aumentava-se a quantidade de trabalho e menos recursos. Esse pessoal atravessa o Mar Vermelho, um milagre sobrenatural que é contado até para as crianças que não conhecem a palavra de Deus. Muitas pessoas, muitos filmes de comédia seculares apontam para o Mar Vermelho, para o mar se abriu. E essas pessoas passaram a pé enxuto. Já buscaram várias formas de poder explicar como que o mar se abriu. Uns dizem que o mar se recolheu e eles passaram. Outros dizem que o mar se abriu. Não importa, não quero entrar a fundo como que o Senhor fez. Eu sei que Ele fez. Eu sei que o povo hebreu passou a pé enxuto. Outros vão dizer que eles não passaram nem tão pé enxuto, que a maré baixou. Eu não sei como é que foi isso. Eu sei que os soldados egípcios morreram, não sei, numa poça d'água, talvez, mas eu sei que eles não conseguiram passar. Por quê? Porque o mar se fechou. O Senhor abriu. E nós precisamos acreditar nisso. E eu sei que é muito complicado acreditar nisso. É muito difícil acreditar. Tem que ser muito chapado para conseguir entender as coisas da Bíblia e acreditar. Porque o Senhor fala que as coisas do Senhor, para quem não conhece o Senhor, é loucura. Nós cremos, amém? Você crê? Você crê que o Senhor abriu o Mar Vermelho que o povo passou? Então você é como eu, maluco, porque eu também creio. E eu gosto muito da história da Bíblia. Eu gosto de pensar em Elias subindo não é na carruagem, tá? Elias não subiu na carruagem. Mas eu gosto de pensar, de ver como que foi que Elias foi recolhido pelo Senhor. Eu gosto de ver como que Moisés teve essa ousadia de olhar para frente e falar assim: Senhor, olha o mar, e olhar para trás, olha os egípcios, e o Senhor fala assim: ordene que o povo marche. Coisa maravilhosa. Só que depois de tudo isso, esse povo andou por 3 dias. 3 dias sem encontrar
atravessaram o Mar Vermelho. Em 3 dias, esse povo, sem encontrar água, que coisa terrível, no deserto. Mas eles não estavam abandonados no deserto, porque existia uma coluna de fogo que não deixava que eles passassem frio na noite. E durante o dia existia uma nuvem que os cobria. Ou seja, por mais que não houvesse água ali para beber, havia um cuidado do Senhor. Talvez você esteja passando por um deserto na tua vida, e você não está achando água de beber. E aí você pensa: Senhor, até quando? Até quando eu vou passar por isso? Mas se liga, esse povo saiu de um lugar onde eles eram escravos, e o Senhor, por 3 dias, estava fazendo a desintoxicação deles. Estavam sendo limpos. Durante 3 dias não havia alimento, viviam como escravos. Aqueles que tinham, o Senhor estava purificando-os. Até que um dia encontraram água. Imagina quando eles viram aquelas águas, que alegria, uma esperança, água de beber. Porém, as águas eram amargas. Essas águas amargas, e essa fonte tinha o nome de Mara, porque essas águas não eram boas de beber. Mas isso não significa que elas não eram potáveis, mas o gosto dela era amargo. Então imagina, um povo que saiu da escravidão, atravessou 3 dias, encontra água, quando vai beber água, a água é amarga. Meu Deus, misericórdia. Estudiosos dizem, e eu fiquei muito doido com isso, porque eu fiquei pesquisando muita coisa, que no fundo dessas águas existiam raízes. E essas raízes, elas são medicinais. Essas raízes, elas tinham um poder de cura. Essas águas amargas eram para curar o povo que vivia na escravidão. Essas águas amargas eram para trazer um benefício no corpo dessas pessoas. E aí eu comecei a pesquisar sobre essas ervas. E aí você vai num lugar, vai no outro, e aí é muito legal essa questão da Bíblia. Até que eu entrei no estudo, que eu não vou falar agora, eu não vou entrar sobre esse estudo da Unicamp, falando sobre essas águas. Depois, se quiser, você procura lá. Existem algumas raízes realmente que são medicinais. E até que o Senhor fala para ele, né, ele clama, Moisés clama ao Senhor. Aí tem um arbusto, que aí a Moisés pega e lança nessas águas, e essas águas ficam boas de beber, eles bebem essas águas. O Senhor dando provisão. O que nós precisamos ter cuidado e não deixar que a nossa fé se enfraqueça é que muitas vezes as águas amargas que nós estamos vivendo é para uma cura. Não tem como eu crer no Evangelho, como eu falei, né, foi vendido, em que tudo, eu sou servo do Senhor, eu sou cristão, e porque eu sou cristão, eu não posso passar por dificuldade, eu não posso passar por um problema de saúde, eu não posso ser assaltado, não tem como. Eu não posso receber uma bala perdida. Deixa eu falar uma coisa. Se
Se você estudar a Bíblia, você vai ver que os apóstolos que andaram com o Senhor, que ouviram a palavra, creram na palavra, eles foram perseguidos. Ser cristão e não ser perseguido é porque tem alguma coisa errada. Os apóstolos morreram de formas terríveis. Então, como que eu posso crer no Evangelho que as pessoas ensinam que é só vitória? A vitória para o povo hebreu foi atravessar o Mar Vermelho. A vitória para o povo hebreu foi saber que o Senhor guardava eles, cobria eles, não deixava eles passar dificuldade. Porque nesse deserto tinha comida que o Senhor providenciava. Nesse deserto tinha roupa que o Senhor providenciava, que as roupas deles não se acabaram, sandália. Tinha água de beber, tinha remédio. Meu Deus, tinha remédio. Porque o Senhor fala assim: eu sou o Senhor que te cura. Naquela hora o Senhor está curando aquele povo. Naquela hora o Senhor está dando remédio para o povo, para que todos pudessem permanecer forte. E o Senhor fala: se vocês obedecerem os meus mandamentos, se vocês andarem nos meus preceitos, vocês não vão adoecer como os egípcios. Vocês não vão passar pela mesma dificuldade que eles passaram. O Senhor está falando: se obedecer. E o que nós precisamos viver? É uma vida de obediência. E viver uma vida de obediência não é viver uma vida ruim. A palavra de Deus diz que Ele corrige quem Ele ama. Se você não está sendo corrigido pelo Senhor, é porque talvez você seja filho de outro. O Senhor, Ele nos alinha, o Senhor nos leva para um lugar seguro, mesmo no deserto. Entendendo que o deserto não é um lugar de morar. O deserto é passagem. Não podemos permanecer no deserto. Não podemos viver uma vida inteira no deserto. Os que não entraram na terra prometida foram os que não se submeteram à obediência do Senhor. Os que não puderam ter esse acesso é porque fizeram outra escolha. Quais escolhas nós estamos fazendo? As águas amargas não é para nos matar, é para nos curar. Então nós não podemos pegar essas águas amargas e dela ser uma pessoa amargurada. Nós precisamos ter cuidado com isso. Porque na verdade, o Senhor, Ele quer que nós cumpramos, Ele quer que cada um de nós cumpra o seu propósito na terra. Será que nós estamos cumprindo o nosso propósito na terra? Será que nós estamos só ocupando mais um espaço no meio? Será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor e obedecendo? Será que nós estamos no centro da vontade do Senhor? Ou será que nós estamos andando em círculos? Estamos tomando outra rota. E a palavra do Senhor diz que nós devemos obedecer. E lá em Salmos, capítulo 1, diz que aquele que medita na lei do Senhor, que medita na palavra do Senhor, é como árvores plantadas junto às águas, que dão fruto, que são fortes.
permanecem. Se não estamos permanecendo, é porque de repente não estamos aprendendo. Mais interessante de tudo isso é que está sendo ensinado. E nós estamos falando sobre paternidade. E a paternidade não é para que você seja dependente de um homem comum como eu. A paternidade é para que você seja dependente de Jesus. Ele é o nosso Pai. Mas nós precisamos entender que o Senhor nos dá essa autoridade para levar outros a dependerem de Jesus. Então nós somos pais cuidando de pais. Você vê que Moisés, ele tinha a vida dele, tinha a esposa dele, tinha os filhos. Inclusive, o sogro dele, o Jetro, ensinou a Moisés, falou assim: olha, cara, você está cuidando de tudo isso aqui sozinho. Você precisa levantar homens cheios do Espírito Santo, né? Naquela época eles não diziam dessa forma, mas você precisa levantar homens que tenham capacidade de te ajudar na administração disso aqui. Moisés, ele governava aquele povo todo, ele cuidava das coisas pequenas e das coisas grandes, das coisas fáceis e difíceis. Mas o Jetro dá um conselho para ele, ele fala assim: levanta homens para te ajudar. E Moisés ouve, levanta homens, juízes ali, diáconos, pode-se dizer dessa forma. E aí Moisés vai se preocupar com coisas mais sérias. Isso nos mostra que nós dependemos um do outro. Não ande sozinho, irmão. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Até o fim, amém. Quase que um irmão aqui atrás começou a tocar. Nós dependemos um do outro. Nós precisamos chegar no mesmo lugar. Nós temos um destino. E o destino é morar com o Papai. Aleluia. O destino é Jesus Cristo. Nós queremos chegar lá. Mas não é pelo que nós fazemos, é pelo que Ele é. Pela misericórdia dEle. O povo que estava andando no deserto, 3 dias sem água, Ele dá água. As águas eram amargas, mas o povo não entendeu que era remédio. Talvez o que nós estamos vivendo hoje, ou alguns de nós estamos vivendo, talvez alguém aqui esteja vivendo um tempo de deserto e tempo de águas amargas. Mas olha só o que diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Primeira coisa, o primeiro versículo já diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Já, né? Com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quem foi selado aqui? Amém. Se você não foi, hoje é o seu dia. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e camúrio, bem de toda a maldade. Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Então, nós não podemos ser amargos, nós precisamos ser bondosos, nós precisamos ser aqueles que somos. Em Hebreus capítulo 12 diz assim, engraçado que tudo tem assim: primeiro vem um aviso e depois vem aquilo que o Senhor quer ensinar, né? Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Ou seja, muitas vezes alguém
quer que você permaneça debaixo dessa graça. Então diz assim: para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Ou seja, existe uma raiz que contamina quando a pessoa é amargurada. Uma pessoa amargurada, você já andou perto de uma pessoa amargurada? Tudo para ela é os céus. Não é? O azar, né? O azar, os céus. A pessoa que reclama o tempo todo, amargurada, nada dá bom, está muito escuro, está muito claro, está muito calor, está muito frio. O pastor fala muito, o pastor fala pouco, o pastor grita muito, o pastor fala do jeito que está som. O pastor é feio, o pastor é bonito demais, precisa ser bonito assim. Mas é aquela pessoa que nunca está satisfeita com nada. Ah, mas a água estava amarga. Mas agora a água está quente. Não está amarga mais, não está quente. Ah não, mas está muito gelado. Meu Deus, uma pessoa dessa nunca está satisfeita com nada. Pessoa amargurada. Mas nós precisamos andar num lugar que, apesar dessa pessoa ser desse jeito, nós precisamos ter água boa de beber para oferecer para essas pessoas. E como nós oferecemos? Através da nossa vida com Cristo. Como você tem vivido com Cristo? E agora, para você que é marido, você entendeu sua posição de homem, de sacerdote. E se você não é marido ainda, se um dia você vai ser, entenda que esse aqui é para você. Não peguei nada para as mulheres, peguei para os homens aqui agora, tá? Colossenses capítulo 3, versículo 19. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Nosso papel como homens é trazer segurança. Eu sei que não é culto de homens, mas nós homens podemos transformar as nossas mulheres em doces. E é fácil você perceber quando uma mulher é bem amada. Ela é sorridente. Olha para a pastora. Ela é sorridente, o tempo todo está rindo. E ela, quando ela briga, eu sei que ela briga com alguns aí, é sorrindo. Tudo bem, querido. Tudo bem, querido. Assim que ela faz. E aí, quando ela fala tudo bem, querida, é porque a coisa ficou ruim, tá? Mas sempre com um sorriso no rosto. Nós temos condições de melhorar o ambiente onde nós estamos vivendo. Nós temos condições de ser pessoas melhores, entendendo que tudo que amargo que passou nas nossas vidas é para nos ensinar a ser pessoas melhores. Então aquilo que fizeram contra você pode ter te ferido, pode ter te magoado, te entristecido, mas você não vai revidar. Ao invés de você revidar, você vai dar amor. Você vai ser misericordioso. É complicado, pastor. Como assim? O cara me tratou mal. O problema de tudo isso é que nós não sabemos o que essa pessoa passou ou o que ela está passando. E nós entramos num lugar de julgamento. Por isso nós não podemos entender que essas águas amargas não é para nos transformar em pessoas amargas, é para nos curar, para quando formos maltratados, olhar com misericórdia. Eu não estou falando
você vai ser um trouxa, vai ficar sendo maltratado. Mas o que eu estou falando é que nós temos uma rapidez muito grande em dar umas respostas. Eu te convido a você contar até 10. É difícil. Mas se todos fizessem dessa forma, teria mais violência, menos violência no trânsito, dentro de casa, na família, os pais, com os filhos, o cônjuge. Não seja amargo. Sejamos nós todos justos, doces, transportando a glória do Senhor. Entendemos que naquele momento o povo está passando por uma situação complicada, sede de 3 dias. Mas olha só o que acontece lá em Êxodo capítulo 15, no versículo 25. A palavra diz que Moisés clamou ao Senhor, e ele se indicou um arbusto, ele os lançou na água, e essa se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu as leis, as ordenanças, os pôs à prova, dizendo: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Andar em obediência no lugar onde a água é amarga. E Êxodo capítulo 15, versículo 24. Não, repeti aqui, desculpa. Aqui. Versículo 27. Depois chegaram a Elim, onde haviam 12 fontes de água, 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. O Senhor tira daquele lugar de Mara e leva para um lugar chamado Elim, que também é deserto. Só que ali, quando o Senhor leva para esse lugar, ali tem 12 fontes de água. Isso é poderoso. São alguns números. Nós precisamos observar, porque o Senhor mostra que tudo tem um sentido. E essas 12 fontes, por que 12 fontes? Essas 12 fontes nós podemos dizer que representavam as 12 tribos de Israel. Quem é que estava sendo liberto da escravidão? As 12 tribos de Israel. Faltava a fonte de água para cada uma das tribos? Não. 12 tribos estavam ali e 12 fontes, uma fonte para cada tribo de Israel. Isso é poderoso demais. Isso significa que existia água viva, água boa de beber para cada uma das tribos de Israel. Sabendo que os hebreus que estavam escravos ali eram os filhos de Jacó. E na saída, o Senhor dá como herança cuidado para cada uma das 12 tribos. Em João capítulo 4, versículo 9, diz que a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido dele e receberia água viva. Jesus está falando assim: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, se o Senhor tivesse te revelado, era você que querer dessa água que eu tenho para te dar. Eu sou a água viva. A mulher, essa samaritana, ela passava por uma situação em que ela estava casada, mas os maridos que ela teve, nenhum era dela.
ela passava por um lugar amargo. Uma mulher desprezada. Mas o Senhor se revela a ela, dizendo assim: olha só, eu tenho água viva para te oferecer. E desde aquele momento, naquela hora, pode-se dizer que sela o ministério de Jesus. Porque naquela hora, aquela mulher sai da cidade e fala assim: pois um profeta, em nome de Deus, que tem água viva, água de viver. Jesus transforma a água em vinho. E o que o vinho representa? O que o vinho representa? Ele tem um significado. O vinho representa a alegria. Aleluia! Na festa de casamento, tinha acabado o vinho. E aí, numa festa sem vinho, é uma festa sem alegria. E é naquela hora a mãe de Jesus chega para ele e fala assim: meu filho, acabou o vinho. E o Senhor transforma água em vinho. Sabe por quê? Porque o Senhor não quer só te dar água de beber, Ele quer te dar alegria. Aleluia! O Senhor não quer te dar somente aquilo que te sustenta. O Senhor quer te dar alegria. E Ele fala assim: no mundo vocês vão ter problemas, dificuldade, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor está falando assim: apesar da dificuldade que você possa estar vivendo, eu tenho uma alegria para você. Eu sou o pão. Jesus está falando assim: Ele é o pão. O pão é o que? Alimento. Você só vai sentir fome se você não quiser se alimentar do pão vivo. O Senhor, Ele quer nos levar para um nível muito maior. O Senhor quer nos levar para um lugar onde nós não conhecemos. Estamos andando no deserto, estamos sim. Parece que não tem água. E quando tem água, é uma água amarga. Presta atenção. É o Deus que te cura. Ele quer te levar para um lugar onde Ele quer te levar para Elim. Elim tem 12 fontes de água. Mas Ele não quer que você more ali, porque o Senhor levou para Elim, mas ali em Elim eles não permaneceram, eles ficaram um tempo ali, só de passagem, porque deserto é um lugar de passar, deserto é um lugar de viver. E João capítulo 2, versículo 6, diz assim: ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para a purificação cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: enche os potes com água. E encheram até a borda. Nessa hora, o Senhor faz um milagre. Eram ali 6 talhas de água. O Senhor faz um milagre. E eles vão lá e levam essas águas para que o mestre lá, o mestre de cerimônia, avalie, e ele fica perplexo. Esse vinho é melhor. Como pode deixar o melhor no final? Sabe o que acontece? As 12 fontes eram para o povo hebreu que estava saindo do lugar de escravidão. As 6 talhas é para a humanidade. E eu aprendi com um homem de Deus, e eu fui pesquisar e fazia todo sentido. Cada talha dessa representa um continente. Então o Senhor tem vinho, alegria para a Ásia, para a Europa, para a Oceania, para a África, para a América e para a Antártida. Ou seja, todos nós podemos beber da água
demais. O Senhor é aquele que cuidou dos hebreus quando saiu do deserto. O Senhor é aquele que cuida de você, que mora em um desses continentes. Somente Jesus tem a água que sara. Então todos os filhos, em todos os lugares, em todos os continentes, quando se unem para adorar o Senhor, façam. Toda vez que você se unir para adorar o Senhor, façam um memorial ao Deus vivo. E se você pudesse, fique de pé. Eu preciso dizer para você, esse memorial, ele acontece nos 6 continentes, pode acreditar, porque onde tiver gente, onde tiver um servo do Senhor, onde tiver um homem de Deus, ali tem misericórdia, porque o Senhor guarda os teus filhos onde quer que estejam. Com a tecnologia hoje, nós temos muitos homens no espaço. O Senhor também está lá. E posso acreditar, se lá tem um cristão, ele também é responsável por fazer um memorial ao Senhor. Eu não sei qual é o problema que você já passou até os dias de hoje, mas uma coisa eu posso dizer: o Senhor é aquele que te cura. O Senhor tem um alimento sólido para você. Ele tem pão e vinho. E hoje nós vamos fazer um memorial ao Senhor. Para você que vive nessa terra, e talvez você fale assim: poxa, mas aí era para o povo hebreu. E eu trouxe o entendimento que o Senhor cuidou do povo hebreu, das 12 tribos. As águas eram amargas, mas o Senhor trouxe eles para beber uma água limpa, uma água boa. E para você que não é hebreu, foi dado para você 6 talhas de vinho novo. E viver na nossa caminhada cristã, às vezes é muito difícil e amargo, porque muitas vezes nós sofremos perseguição. As perseguições que nós sofremos, muitas vezes não são as de morte natural, pelo menos não aqui nesse local, em alguns lugares sim. Mas as perseguições que muitas vezes nós sofremos são para nos matar. Mas aquilo que não nos mata nos torna mais forte. E eu sei que o meu Redentor vive. E que apesar de todas as confusões da mente, muitas vezes somos enganados, sabotados. Entenda uma coisa: o Senhor tem água boa de beber para você que sofre nessa perseguição na mente, você que sofre nas perseguições diárias no teu trabalho, perseguição na sua vida secular e fora. E o crente é esse que está sendo vigiado todo o tempo para ser caluniado. Eu sei que muitas vezes os cristãos, alguns religiosos, não sei se cristãos não, religiosos, pisaram na bola e trouxeram mau testemunho. E hoje é muito mais difícil pregar o Evangelho, porque pegaram o que era santo e transformaram no profano. Pegaram a água boa de beber e não estão compartilhando essa boa água. Mas nós não. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos beber das 6 talhas. Nós vamos beber daquelas águas que se transformaram em vinho. Nós vamos transportar a alegria do Senhor. Porque como diz a palavra, a alegria do Senhor é a nossa